o Fernando Diniz está sendo muito questionado, sim, pelo torcedor. E é bom a gente lembrar porque o Fernando Diniz vem de trabalhos ruins. Os últimos trabalhos do Diniz foram muito ruins. Se não, vejamos. O Fernando Diniz, no Cruzeiro, seu último trabalho, ele teve 28,57% de aproveitamento. Pegou ali meio de 24 e 25, sambou. Foram 20 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, com a perda de um título. Ele perdeu a Copa Sul-Americana para o técnico do Racing, aquele senhorzinho que corre o tempo todo lá com o bracinho meio torto. Perderam naquele jogo. Na seleção brasileira, o Diniz teve uma oportunidade porque fizeram um bom trabalho no Fluminense. Foram 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Campanha ruim, que deu a ele o bilhete azul para sair. Foi demitido da CBF. No Fluminense, ele tem números muito bons, tirando 24. Ele teve algumas passagens em 2019 e depois de 22 a 24. 22 e 23 muito bem, 24 o torcedor do Fluminense não quer ver o Diniz pintado. Foram 176 jogos, 86 vitórias, 39 empates e mesmo assim 51 derrotas. 48% de aproveitamento. Mas se a gente for botar outros trabalhos, no São Paulo, ele tem 77 partidas, 36 vitórias e 21 derrotas. No Atlético do Paraná, ficou apenas 14 jogos, 3 vitórias e 8 derrotas. No Santos, foram 31 jogos e ele teve 11 vitórias e 12 derrotas. No Oeste de Itápolis, lá atrás, quando ele começou a aparecer com futebol lá inventivo, 37 jogos, 9 vitórias e 12 derrotas. Mais derrotas do que vitórias. Vamos ao Paraná Clube, lá em Priscas Eras. Foram 17 jogos, 7 vitórias e 7 derrotas. Quer dizer, me parece ser uma característica do Diniz na carreira, de ser um treinador que valoriza a posse de bola, valoriza o modelo de jogo, joga ofensivamente, mas é muito all-in, é um termo do pôquer, é o tudo ou nada. Arrisca demais e mantém uma irregularidade absurda. E não tem trabalhos longevos, tirando do Fluminense. E não tem tantos títulos, tirando os do Fluminense. Quando ganhou a Libertadores, ganhou o Carioca 2 vezes e ganhou a Recopa. Claro, são títulos importantes. Mas fora isso, sempre trabalhos muito mexidos. Agora, ele é um mau treinador? Não, não é. Dentro da característica dele, ele é um cara que quando encaixa, vai bem. Mas demora a encaixar e depois eu não sei se quem está sob seu comando continua jogando com o mesmo prazer. Então eu estou trazendo números aqui, claros, números claros, de um treinador que hoje se mantém firme. Tem uma autoconfiança de que está mantido no cargo. E a direção do Vasco acredita nisso. E acho até razoável, porque manter um treinador dá uma certeza de melhoria do trabalho. Porém, a grande pergunta que o torcedor do Vasco faz é: até quando vai se esperar essa melhoria? Porque ontem Fernando Diniz falou na coletiva de um termo que me chamou a atenção, de uma pergunta feita sobre aprendizado, que o Vasco ainda precisava aprender a jogar como time grande. E esse jogo foi lá atrás, contra o Juventude. E ele disse: ainda estamos aprendendo. Porque hoje eu fiz um exercício de memória e eu queria uma resposta de vocês aqui no chat. O jogo de ontem contra o Flamengo lembrou Vasco e Botafogo no Engenhão. Lembram? Que o time não passou do meio de campo. Vasco e Juventude em Caxias do Sul, depois do 6-0 contra o Santos, o Vasco não passou do meio de campo.
Vasco e Juventude em São Januário, quando a gente perdeu para um dos últimos e rebaixado time do Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo em Brasília. Lembram? Tô puxando lá de trás. Primeiro jogo depois do Mundial. Vasco e Fluminense, na segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Que o Vasco fez 1-0 gol do Ryan e depois abdicou de jogar e tomou a virada. Jogando da mesma forma, atrás, covarde, sem atacar o adversário, tentando segurar. Então os resultados, vários, jogo do Grêmio em Porto Alegre, jogo do Bahia em Salvador, foram muitos jogos iguais ao de ontem, com comportamentos estranhos, com posturas sem explicação. E isso precisa ser questionado. E a grande dúvida hoje é questionado? A direção do Vasco faz esse questionamento ao Fernando Diniz? Ou acredita piamente que vai resolver, que vai andar? Ele não tem um ano de trabalho ainda no Vasco. Tem 9 meses. Mas quando é que essa criança vai nascer? Quando que o Vasco vai ser regular? É essa a grande dúvida do torcedor cruzmaltino, que está coberto de razão. Absolutamente coberto de razão quando cobra e quer resultados. Os que acham que é precoce, ok, respeita a sua opinião, mas a imensa maioria está muito incomodada. E os números não mentem. A campanha é ruim, os jogos ruins se repetem com intervalos grandes. Acabei de citar aqui jogo do ano passado, antes do meio do ano, quando o Vasco foi muito mal. O jogo de ontem foi a cara do jogo do Botafogo no Engenhão. O jogo de ontem foi a cara do jogo do Vasco contra o Grêmio em Porto Alegre. O jogo de ontem foi a cara do jogo do Vasco contra o Juventude em Caxias do Sul. Time sem alma, time sem coração, time desinteressado. Por que, José? Qual razão para isso? Porque eu nem boto o Vasco e Atlético Mineiro porque era um time reserva. Mas o comportamento do time naquele jogo também foi estranho. O Vasco tomou de 5 do Atlético Mineiro com seu time reserva. Então, esses recorrentes problemas, essas recorrentes derrotas, a pergunta é essa. Vai ser cobrado ou não vai ser cobrado? E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.